Graça e paz, irmãos e irmãs. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no seu quarto capítulo. E mesmo assentados estaremos juntos, lendo a palavra do Senhor. E ela já fala aos nossos corações. Gênesis capítulo 4. Vou estar lendo até o versículo 8. Diz assim a palavra do Deus vivo para os nossos corações neste momento. Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Irado, e porque descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou contra Caim, contra Abel, seu irmão, e o matou. Até aqui. Paizinho, quero te agradecer por esse momento em que o Senhor nos reúne nesse santuário, para juntos aqui louvarmos o teu nome, Senhor, buscarmos a tua face em oração, pedimos perdão por nossos pecados. E é claro também, Senhor Deus, queremos ser alimentados pela tua palavra, Senhor, pois nós precisamos muito ouvir a tua voz. Nós precisamos ser alimentados, alimentar o nosso espírito, a nossa alma, com tua palavra, com tua excelsa presença. Nos fale abundantemente, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Para o louvor do teu nome, Jesus, é que nós oramos. Nosso pastor amado. Amém. Amém. Graça de Jesus. A graça de Deus através dos tempos. Não tem faltado para mim e para você dessa graça, que é a presença de Deus constante. Nós tivemos mês passado meditando um pouco mais sobre a reforma, a nossa fé reformada, das colunas da nossa fé reformada, que é bíblica. E um dos pontos primários é da graça de Deus, que sempre esteve conosco, sempre caminhou conosco. Pois Deus, Ele é acima de tudo soberano, é aquele que nos conhece nos mínimos detalhes, é o Deus que nos assiste. E hoje eu queria meditar um pouquinho nesse texto, para falar um pouquinho sobre as primícias. E hoje eu queria fazer uma alusão histórica por demais importante, por conta da história das nossas igrejas, que nós devemos sempre honrar os missionários americanos que vieram para cá no meados do século XIX, trazendo essa fé reformada em uma terra basicamente católica, apostólica, romana. Era proibido, estavam no segundo reinado, a única religião permitida a ser externada era o catolicismo romano. Dom Pedro II era imperador, não poderia ser erigido nenhum templo. Quando chegou aqui a Ashby Hamilton em agosto de 1854. E aí começou a proferir, mesmo contra a ideia daquele reinado, mas não erigiu nenhum templo, obedecendo a lei de então.
mas começa assim. E ele trouxe, a Bíblia Sabe trouxe para cá uma herança da fé reformada. E é claro, ele como norte-americano, com certeza chegava nessa época do ano, em novembro, na quarta quinta-feira de novembro, celebravam o Dia Internacional. Hoje é Dia Internacional da Ação de Graças, mas para aquele momento era o Dia Nacional da Ação de Graças deles. E com o tempo isso também acabou fazendo parte da nossa liturgia, lecionário, porque sempre é bom nós agradecermos a Deus, é o provedor de tudo que nós temos e somos. É feriado nos Estados Unidos essa quarta quinta-feira de novembro, é feriado lá, feriado nacional. Então eles param tudo, fazem uma bela mesa com comidas, bebidas, como é o nosso Natal aqui. Só que infelizmente, hoje a Ação de Graças dos Estados Unidos, pelo que a gente sabe, é que nem os nossos natais aqui, na maioria das vezes é um Natal sem Jesus. É um Natal, Dia da Ação de Graças, mas sem agradecer de fato o que e por quê. Simplesmente se tornou um dia ritual. Vamos reunir porque é dia de festa, dia de comida, bebida, muita bebida, mas os porquês sempre fica esquecido. Em 1720 saem lá os puritanos, nossos irmãos puritanos da Inglaterra, buscando uma nova vida no novo mundo. E vieram para os Estados Unidos por questões políticas e também religiosas. No seu tempo, os puritanos, eles buscavam ter um governo que seguisse a palavra de Deus. Esse era o coração desses puritanos. Eles queriam um governo, tanto é que muitos puritanos mais ilustres escreviam cartas ao rei na Inglaterra, criticando às vezes o que tinha que ser criticado, e esses reis muitas vezes acatavam essas críticas porque queriam também a bênção de Deus e a bênção desses servos de Deus. Mas eles, com problemas lá, de perseguições, etc., vieram para os Estados Unidos, dando aí a colonização que aconteceu na América do Norte, uma colonização diversa daquilo que aconteceu nas Américas Central e do Sul, que chama-se de colonização de exploração. Lá na América do Norte foi uma colonização de povoamento, eles foram para viver, foram para construir uma vida, para usufruir dos bens da terra, mas sem a intenção de apenas colonizar, de explorar e exportar. O que aconteceu na América Central e América do Sul. E até hoje nós recebemos as sequelas desse modo de governo mercantilista, depois capitalista, até hoje. Então, o Dia de Ação de Graças hoje, Dia Internacional de Ação de Graças, vai ser na quinta-feira. Então, a gente vamos comemorar, celebrar antes, né? Agradecendo a Deus antes. Depois passa, se esvazia um pouco. Então é muito importante isso, as primícias. Eu queria falar um pouquinho sobre as primícias. Pela primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia, em Gênesis capítulo 4. E é um texto bastante emblemático, porque trata aqui de muitas questões, né? Os filhos que nascem com a ajuda do Senhor. Depois um casal de filhos, né? 2 meninos que um mata o outro. A primeira família tem um homicídio. Mas tem muitas questões para a gente analisar aqui, mas eu queria hoje abordar a questão das primícias. As primícias. O que você pensa em retribuir? Em compartilhar, tributar diante do que nós recebemos? Daquilo que você recebe? E dizemos que nós temos, que é nosso, né? Como nós pensamos em estabelecer uma atitude de gratidão e retribuição? Gratidão porque nós temos e somos, e retribuição. Ou seja, a palavra de Deus desde sempre, já no início, já nos ensina, nos quer ensinar. Nós não sabemos como é que Deus instituiu isso no coração daqueles primeiros irmãos, daqueles primeiros homens e mulheres, mas Deus já colocou isso no coração, quem sabe, uma coisa natural de receber tanto e querer agradecer e retribuir e oferecer ao Deus que deu.
Como é que hoje a nossa atitude de gratidão e retribuição? O Senhor precisa de alguma coisa? Deus precisa de alguma coisa da gente? Não, nada, de nada, nem da gente. Então é algo nosso. Foi Ele que nos fez. Nós vimos no texto que com a ajuda de Deus nasceu lá Caim, o primogênito. Depois nasceu Abel, o seu irmão. Então é tudo com a ajuda de Deus. Então nós precisamos pensar, dar um passinho para trás e sempre ter um coração grato, agradecido. Hoje é aniversário do Júnior, então ele está aqui agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque isso, Júnior, é o que nós temos que fazer. É o dom da vida, da bênção, do nosso hoje. O amanhã pertence a Ele, mas o hoje é nosso, na presença do Deus vivo. Então é tempo de gratidão. É tempo de gratidão. E nós ficamos pensando às vezes que não temos muito que agradecer. Foi aí que entrou algo no coração de Caim. Entrou no coração de Caim e deixou. Acho que nós não pensamos muito nisso dessa forma. Acho que recebemos e somos os detentores, usufruímos sem pensar que não nos pertencia antes de chegar até nós qualquer coisa, qualquer bem, até das pessoas que se chegam à nossa vida. Nós nos perdemos um pouco, achamos que temos direito, e eu tenho direito de ser feliz. Nós temos um hábito, um costume de tomar posse das coisas e posse das pessoas. Já pensou que nada é nosso? Tudo que hoje está na sua mão, que está no seu corpo, pensou que não é nada seu? Nós não gostamos muito disso, né? Nada temos se não abrirmos mão disso. De fato é isso. Comece a pensar assim: nada tenho se eu não aprender a abrir mão disso. Aí já me lembra um pouquinho mais na frente, no capítulo 12 em diante, lá a história de Abraão que recebe o filho da promessa, já na sua velhice. Isaac nasceu da sua velhice, e que Deus falou assim: olha, farei de você uma grande nação. E ele velho, uma esposa velha, cansadinhos, e Deus falou: farei de você uma grande nação. É Deus que fala. É Deus falando, então nós temos só crer nisso, independente das nossas forças, independente da nossa vontade. É Deus falando e ponto final. E aí Deus deu o filho para ele, da promessa, da onde sairia uma grande nação. Ali tinha uma promessa de que dali seria uma grande nação, um povo escolhido, um povo de Deus. Mas Deus tinha algo para pedir para Abraão. Abraão, pega aí as suas coisas, a madeira, o cutelo, o seu filho, só o filho, deixa a mulher em casa e sobe no monte. E vai oferecer esse filho no monte. Ele ficou discutindo com Deus? Não ficou. Ele foi oferecer aquilo que Deus pedira a ele. Quem sabe no coração dele pensando: mas como o filho da promessa era Deus que tinha pedido, não era qualquer coisa, é o Senhor da vida. Então quando Deus pede alguma coisa para mim, para você, não vamos questionar. O coração do homem, ele quer questionar. Ah, não, mas o que eu estou sentindo, então eu tenho que dar vazão, o meu sentimento, o meu corpo, minha história, minha vida, eu tenho que fazer o que eu quero. Não é assim. Abel pensou assim, deixou algo estranho entrar nele e tomar conta da sua vida ao ponto de matar seu irmão. Então nós precisamos acreditar e pensar que aquilo que Paulo fala depois, milhares de anos mais tarde, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar, os demônios. E sabe que isso é uma realidade da nossa vida hoje. E ficamos brincando com isso, achando que não tem nada a ver, pastor, você está aí, nada. Pega mais prosperidade, pastor. Eu prego prosperidade, as primícias do Senhor, porque vem tudo dele. E eu quero sim, mas aquilo que vem da mão dele, no tempo dele. E eu tenho que ter um coração grato, sim, sempre, apesar das dificuldades. Os nossos irmãos puritanos, lá em 1720, quando chegaram em Massachusetts, em Fremont, lá no norte dos Estados Unidos, eles quase pereceram no primeiro ano,
O inverno foi muito rigoroso, quase morreram todos. Irmãos, frio, fome. Mas o ano seguinte eles perseveraram e começaram a plantar. Foi um ano de muita bênção, muita prosperidade. A terra deu como nunca. Foi daí que eles resolveram agradecer a Deus por aquele ano maravilhoso depois do quase morte. O vale da sombra da morte passa por todo mundo. Se nós caminhamos com o Senhor é o meu pastor, é o seu pastor, e nada me faltará, porque a sua presença não nos faltará principalmente. Às vezes ficamos pensando só nos bens, só nas farturas. Mas a presença dele nunca nos faltará. Gratidão, um coração agradecido. Temos por costumes ou pronunciar por demais o pronome meu. Aprendemos isso desde criança. É meu brinquedo, é meu, isso aqui é meu, é meu, é meu. Posse. Nós precisamos começar a crescer e a amadurecer, e que nada é nosso. Nada é nosso, nada que está na sua mão hoje, nos seus braços, não é nosso, é tudo do Senhor. Às vezes, por isso, nós sofremos muito em perder alguma coisa. A primeira coisa que devemos permear a nossa mente, o nosso coração, é que nada é nosso. Podemos aproveitar tudo enquanto está conosco, sim. Se alegre no Senhor hoje. Dê graças por tudo, porque amanhã pertence a Ele. Bom, e aí o que acontecer amanhã aconteceu. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, Pai, em Cristo Jesus. Então nós precisamos caminhar como os nossos irmãos puritanos, que quase morreram, mas permaneceram firmes. O ano seguinte foi maravilhoso. Por quê? Um coração grato. Um grato pela vida. Então, a partir daí, nós poderemos tentar entender o real sentido de dar, receber, as primícias, que são as ofertas, os dízimos. Quando nós aprendemos que de fato tudo isso significa algo diferente sobre a ótica do Senhor, nós vamos entender e sermos mais felizes, vamos ter menos conflitos, de que tudo é dele. Mas não tem sentido se nós acumularmos tudo e não distribuirmos, não nos retribuir. O que os puritanos fizeram no primeiro dia de ação de graças dele, há um século XVII ainda, foi o quê? Compartilhar com todos os seus irmãos. Então ninguém ia ter necessidade. Da mesma forma aconteceu lá na primeira Páscoa do povo de Deus, da saída para o deserto, da saída do Egito, da primícia lá do cordeiro, que ele mandou o cordeiro, vou matar o cordeiro aqui, depois separa para todos os vizinhos, para que ninguém fique sem o que comer. Então não tem dia de primícia se nós não pensarmos em retribuir, não apenas usufruirmos da mesa farta que Deus tem nos dado. Se nós não pensarmos em retribuir, não tem sentido. Porque a fome existe, a miséria existe, as necessidades estão aí para todos, e nós, como povo de Deus, temos que retribuir. Se nós não aprendermos isso na vida de Abraão, como é que nós vamos aprender? De que Deus está aqui, Deus deu, e Deus vai levar, Deus pediu. E aí Deus preparou para Abraão aquilo que ele sonhou. Mas ele foi até a última consequência de obediência ao Senhor. E de fato, Deus já tinha falado que faria dele uma grande nação. Por mais que pareça assim meio difícil, né? A gente às vezes não acredita muito. Como é que eu vou fazer isso agora? Está no monte de lenha a minha promessa. Como é que nós hoje ofertamos ao Senhor? Como é que nós hoje dizimamos da 10ª parte? É a primícia? É a primeira coisa? É a parte especial do seu coração, da sua vida? Acabamos de cantar aqui que o primício do coração, da nossa vida.
Lembro-me que numa igreja que pastoreamos, Vila Aparecida, tivemos a ideia, aliás, uma irmã teve uma ideia de trazer aqui no altar aquilo que é nossa primícia. Eu não pranto, nem colho, mas está aí, bom, legal. Ela era poetisa, ela quis apresentar um poema dela, trouxe na mesa e colocou lá. É isso. Eu poderia trazer aqui um pouco de alguns livros didáticos, sou professor, então está aqui. Os meus trabalhos acadêmicos também trazer, colocar aqui, é isso. Na verdade é isso. É aquilo que nós produzimos e somos, a começar do nosso coração. Mas nós temos que aprender a dizimar, aprender a ofertar. Não estou aqui pedindo para você ofertar e dizimar, não, você já faz isso. Mas temos que pensar que tem que ser em primeiro lugar. A primeira coisa é do Senhor. Não é, vou fazer minha planilha aqui dos gastos, sobrou agora, eu vou dar uma oferta, dar um dízimo. É as primícias. Primícias. É a primeira parte. O que diz os 10 mandamentos? O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus com toda a tua força e teu entendimento. E depois segue os outros 9. Primeiro é Deus. Jesus, sabedor que nós temos memória curta e temos dificuldade em guardar as coisas, ele resumiu os 10 em 2. Mas continua lá, amar a Deus por todas as coisas e o próximo segundo como a ti mesmo. Então, primícia é isso. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, eu acho que vai ser acrescentado. Não, ele está falando que vai ser acrescentado. É promessa dele. Ele falou para Abraão que faria deles, apesar de velhinhos, sem força, sem esperança, farei de vocês um grande povo. É Deus falando. Então nós precisamos ir devagar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ir devagarzinho, sem pressa, que a gente quer ver a bênção. Ver a bênção, esquece que no processo acontece a vida. No processo acontece tudo o que nós queremos. Porque Ele nos conhece, nos ama e está oferecendo para nós sempre o melhor. É que o nosso coração às vezes não é grato e quer mais, não é grato e sempre esquece de compartilhar, de distribuir. E nós perdemos. E aí entra outras coisas no coração, como entrou no coração de Caim. Abel, o seu nome significa, em hebraico, significa fôlego. Abel, vapor ou nada. Acho que podemos aqui fazer tal sentido com a nossa vida e entender aqui tudo que é passageiro. Abel agradou ao Senhor. Abel, ele era pastor de ovelhas. Ele ofereceu para o Senhor lá a melhor parte. Não é aquela que está com a perninha quebrada lá, aquela roupa que não usa mais, até um pouco rasgadinha, a melhor parte. No bazar aqui, às vezes, as diaconisas têm que jogar fora umas coisas que recebem para o bazar. A melhor parte, como eu vou fazer para o outro, é como é o Senhor fazendo. Dando para o outro é como a Deus dando. Nós precisamos mudar isso no nosso coração, de que Deus ama todos por igual, não há acepção de gente, de pessoas, de cor, de credo, nada. E nós achamos que nós somos o supra-sumo e aí eu vou ajudar aqui os favorecidos e o que sobrou está aqui, as moedinhas, está. Até para ofertar ao Senhor, Paulo fala assim, eu faço com alegria, senão eu não faço. Quando entra a obrigação, como entrou no coração de Caim, não adianta, você pode colocar 1 milhão aqui, mas se não está no coração, não faz, não vai adiantar nada, porque isso não vai comprar Deus. É de coração. E Jesus deixa claro com aquela mulher que foi no gasofilaço, dela sim o Senhor aceitou, e era a moedinha que tinha, mas ela deu de coração. As primícias. A primeira parte da nossa vida, do nosso tempo. Eu tenho aprendido muito com isso, porque a palavra primeiro fala com o meu coração.
As primeiras coisas têm que ser do Senhor. E muitas coisas eu estou remodelando na minha vida, apesar de muito tempo de ministério. Porque Deus vai falando com a gente. As primícias são as primeiras coisas. E nessa correria da nossa vida, a gente vai deixando tudo por último. A nossa agenda, aqui, eu vou fazer tudo. Sobrar um tempinho eu vou para a igreja. Sobrar um tempinho eu vou entrar online lá e participar de um estudo bíblico. Se sobrar um tempinho eu vou na oração. Se sobrar um tempinho é assim. Se Deus não tratasse como a gente trata as suas coisas, se sobrasse um tempinho para Deus, Ele ia cuidar da gente. Primícias do Senhor. Vamos pensar na nossa vida hoje? Primeira coisa, levantei, primeira coisa. Vou escovar dentro do banheiro, tomar banho, entrar para trás. Primeira coisa, vamos falar com Deus. Primícias. Meu devocional. Eu faço depois. Você pode fazer depois também. Primeira coisa no dia. O Senhor. O Senhor. Então nós precisamos remodelar a nossa vida. Porque o sistema econômico que está aí atrás, por fora, que está tirando a nossa saúde às vezes, não nos perdoa, é cruel, não pode tirar a nossa fé. O que é mais importante? O que é primeiro na nossa vida? O que é prioridade? O que é prioridade? É o Senhor. Daí vem família e o resto. Primeiro o Senhor, que dele vem todas as coisas. Até hoje, nós precisamos pensar aquilo que está no nosso coração e ir nos desprendendo daquilo que tem tomado o altar do nosso coração. Abel até hoje é citado. Você vai lá para o Hebreus, até hoje Abel é citado, dessa postura dele. E olha que é curioso, o seu nome significar vapor, nada, é um folho imperecível, é um sopro. Mas ficou registrado na história do povo de Deus. Ele ofereceu e o Senhor se agradou. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho, as primícias. O que é melhor? A melhor parte era a ovelha, a mais bonita. Ele não pegou aquela ovelhinha, que bonitinha, vai ficar comigo em casa, vai dormir na minha caminha. Não, é para o Senhor assim. Primeira coisa, a gente precisa desprender de tudo, e das pessoas inclusive, de primeiro a Deus. A gente abre mão de muitas coisas. Primeiro a Deus. Se sobrar um tempinho, e nós queremos algo diferente de Deus, queremos ver milagre acontecendo. E o Senhor está desde o começo dizendo assim para nós como servi-lo, como agradá-lo, como viver. Porque quando nós aprendemos isso, como diz a propaganda, nós desapegamos. Aí você vai respirar melhor, porque Deus vai cuidar da gente. O Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Deitar-me faz no dele espaço, guia-me por veredas tranquilas. Meio a guerras, em meio à confusão, bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas tem antes o prazer de estar na sua lei, meditar nela dia e noite. As primícias. Primeiro Deus, depois as festas. Não tem sentido nós enchermos a mesa, depois cada um levar para a sua casa o que é de direito que quer, se nós não arremessarmos isso para o nosso próximo. Não tem sentido. É só religião. Aparência. E infelizmente Jesus lutou muito contra os religiosos do seu tempo, que só queriam manter as coisas da aparência.
Coração longe. Jesus não perdeu tempo com esses religiosos. De vez em quando ele falava: ô raça de víboras, vai, deixa eu continuar meu trabalho aqui. As primícias ao Senhor, Ele é o autor da nossa vida. Ele é o possuidor da vida. Ele tem direito à primeira parte de tudo. Como nós temos tributado ao Senhor? Vai ficar choramingando? Porque eu tenho pouca coisa. Tá bom, vai continuar choramingando. Não é disso que ele está falando. Não é disso. É o coração. E com o coração, a gente atinge o coração de Deus. O Senhor se agradou da atitude de Abel. O Senhor procura hoje ainda verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23. Isso às vezes me dá uma tristeza, Reverendo Michel, de que o Senhor ainda procura. Oh Deus, Ele me acha como um verdadeiro adorador, que eu faça em espírito e de verdade. Viver a sua vontade 100%. Sermos crentes integralmente, corpo e alma. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa vida de fé. E viver como o Abel, nem que seja por um pouco. Mas agradou o coração de Deus. Ofereciam lá as primícias do seu rebanho e da gordura do seu rebanho, a prosperidade dele. O Senhor está aqui, o melhor. O melhor está para o Senhor. Caim, ele deixou Satanás entrar na vida dele. Decaiu o seu semblante. Eu não sou abençoado. Aí é o coração. Ele era agricultor. Não deve ter oferecido a melhor parte. E aí aconteceu o pior. Entrou ódio contra o seu irmão. O fruto do coração é o que importa. Um coração egoísta. O Senhor desde sempre ensina a importância do compartilhar. Ele não precisa, mas tem muita gente que precisa. Nós precisamos do Senhor. Muito, muito, muito. Que nesse dia de primícias, celebração da vida, nós possamos agradecer, de um coração agradecido, que você possa agradecer cada pessoa que está caminhando com você, para ser sou grato pela sua vida. Viu? Está em casa? Chega lá, eu sou grato pela sua vida. Ele não vai entender muito, mas é uma entrada. Sou grato porque foi Deus que colocou você na minha vida. Sou grato por tudo. Nós precisamos agradecer mais, pedir menos. E vamos ver o quanto rico nós somos. Gratidão. E às vezes nós ficamos nos degradando, nos batendo, perdendo a paz, porque nós não somos gratos. Ficamos olhando lá para fora, sempre a grama do vizinho é mais bonita, o carro dele é melhor que o meu. É o que entrou no coração de Caim. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para a minha vida, para a sua vida. Amém. Vamos louvar com alegria ao Senhor, em 2, 3, 1, conta as bênçãos, diz e contação. Em pé, com alegria.